senhores vereadores, vereadora Maria do Amparo, público presente, imprensa, servidores. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade que nós estamos tendo neste momento. Quero dizer da satisfação, da trajetória que o Senhor tem me permitido. Nós, quando eleitos a primeira vez aqui na cidade, tivemos a oportunidade de ser o primeiro vereador eleito nascido na cidade de Ipatinga. Depois, o Senhor nos deu a oportunidade de ser o primeiro presidente da Câmara, também nascido aqui na cidade de Ipatinga. E depois, Ele nos deu a oportunidade de ser, nessa última eleição, o vereador mais votado da cidade. E hoje, mais uma vez, com a bênção dele, ele nos dá o prazer e a satisfação de ser o primeiro vereador da história a ser eleito 3 vezes aqui no Legislativo de Ipatinga. Eu não tenho dúvida que toda a honra e toda a glória eu tenho que dar a ele, porque ele que está me dando essa oportunidade. E depois, aos vereadores dessa casa, aos servidores que nunca deixaram de engajar a fileira junto conosco, não para votar, mas para que nós fizéssemos uma gestão séria, uma gestão reconhecida, uma gestão ISO 9001 e, acima de tudo, que nós pudéssemos fazer por merecer o voto dos colegas vereadores. Mas eu vejo nesse momento um amadurecimento ímpar da Câmara Municipal de Ipatinga. E aí eu me retorno um pouquinho ao tempo para dizer que Ipatinga nunca passou por um momento político como ele passou nos últimos dias, nos últimos meses, nos últimos 2 anos. Com várias turbulências que foram originadas pelos motivos que todos nós já sabemos. De eleição extemporânea interrompida, de mandato de prefeito cassado e assim sucessivamente. De interinidade do prefeito atual até ser eleito definitivamente. E eu não tenho dúvida que a Câmara de Ipatinga foi o ponto de equilíbrio, foi o fiel da balança para que nós pudéssemos manter a posição e, acima de tudo, a vida política do nosso município. E este mérito jamais foi meu. Este mérito é de todos os vereadores desta casa, inclusive do vereador Adelso Fernandes, que está ausente aqui hoje, mas com a sua experiência, com a sua competência, com a sua astutez e, acima de tudo, com o seu companheirismo, é peça fundamental também no nosso meio e tem certeza que vai participar conosco dessa compartilhada gestão que ora vai iniciar a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Eu quero dizer aqui que a Câmara de Ipatinga nunca teve a oportunidade de ter uma mesa como ela vai ter dessa forma. Não que ela seja melhor do que a outra, mas que ela contempla todos os grupos políticos que estão dentro dessa casa. Nunca foi segredo para ninguém que nós temos aqui o bloco do PMDB, junto com o meu companheiro e irmão Pedro Felipe, que faz parte do grupo do PMDB e do PTB, que foi eleito dentro da mesma coligação, que tem Nagiro Rocha como líder dessa bancada. Nunca foi novidade para ninguém que nós temos aqui um grupo petista que desproviu faz tempo de qualquer tipo de radicalismo partidário, de bandeira partidária, de coloração partidária e única e exclusivamente se preocupou em fazer um legislativo forte, tanto que hoje poderia até estar pleiteando essa presidência e seria justo para tal, mas pelo momento político optou em estarmos unidos mais uma vez para que nós pudéssemos fazer um legislativo ainda mais forte, acima de tudo independente, porque essa eleição acontece sem qualquer necessidade de participação do Executivo. Não que nós tenhamos alguma coisa contra, pelo contrário, nós vamos ajudar o Executivo, porque nesse momento é momento de somar. Mas essa eleição, ela acontece única e exclusivamente dentro do Legislativo, com a participação dos vereadores, que são realmente os donos do voto para uma eleição de presidente na Câmara Municipal de Ipatinga. E depois, um outro grupo que existe, que era o chamado G5, que tinha participação do PV, do PDT, do PSD, e mais outro do Amigão, que é também do PV, e o César, que faz parte do PPS. E todos nós sabemos que o líder desse grupo era o vereador Roberto Carlos, auxiliado também pelo César e pelos demais vereadores. Então, todos esses grupos estão contemplados na mesa diretora, que tem o líder do PMDB, o líder do PT e o líder desta bancada. Então,
Nunca se teve uma unanimidade feita de uma forma tão coesa, de uma forma tão democrática e, acima de tudo, tão representativa. Não tem dúvida que todos os vereadores desta casa se sentem contemplados ao ver os seus líderes poderem participar desta mesa diretora. E mais do que isso, o nosso comprometimento de que a gestão vai ser compartilhada, como foi a minha de 2007, 2008, como vem sendo todas as nossas participações à frente do Legislativo, com a participação de todos os vereadores desta casa, indiferente de fazer ou não parte da mesa diretora. Mais do que isso, quero deixar aqui bem claro que fui questionado qual é a fórmula para conseguir ser 3 vezes presidente da Câmara. Me fizeram essa pergunta e eu vou dizer para os senhores, eu não tenho segredo nenhum. É claro, é só seguir exatamente o que nós estamos fazendo, o que deve ser feito. Primeiro, você protocola o seu projeto no céu. Depois você pega o deferido do rei e aí ninguém te derruba, ninguém te tira. Não adianta fazer lobby, não adianta fazer casinha, não adianta fazer nada. Se for da vontade do Pai, ninguém consegue derrubar e muito menos consegue atrapalhar ou atravancar que um projeto como esse continue. O nosso projeto foi protocolado primeiro no céu, para depois então nós estarmos aqui lutando para ser novamente presidente dessa casa. Então eu não tenho dúvida que a nossa gestão também vai ter a participação e, acima de tudo, essa casa vai estar mais uma vez sob a proteção de Deus, porque eu sempre digo que casa que não tem a proteção de Deus, em vão vigia o sentinela. Não adianta ter os melhores técnicos, os melhores vereadores, os melhores gerentes, se você não viver na presença dele. E mais do que isso, eu quero dizer aqui que se você for na Bíblia, se você for na palavra, você vai ver que na época dos reis existiam os reis bons e reis ruins. Eu posso citar alguns exemplos, como o rei Acabe, o rei Saul, o rei Acasias, o rei Joá, o rei Acaz, Amon. E olha que Acaz era filho de Davi. Foram péssimos reis para o seu povo, para a sua nação. Reis maravilhosos como Davi, como Salomão, como Azarias, Ezequias, Josias. E sabe qual que era a diferença de um para o outro? É só você ir lá na palavra, que a diferença do governo de um para o outro está no primeiro parágrafo da vida de cada um rei destes. Os reis ruins, o parágrafo começa assim: e fez o que era mal aos olhos do Senhor. E os reis bons fizeram assim, começa assim: fez o que era reto aos olhos do Senhor. Essa é a única diferença entre os reis ruins e os reis bons. E nós vamos procurar fazer aqui o que for reto aos olhos do Senhor, porque aí eu não tenho dúvida que ele vai estar exatamente em Isaías 41:13. Não temas, eu te tomo pela tua mão direita e te ajudo. E é isso que eu peço ao Senhor nesse momento, e peço aos senhores vereadores, vereadora, aos servidores dessa casa, à imprensa, ao público presente: some conosco, nos ajude. Nós precisamos ajudar o Robson, o município de Ipatinga, o prefeito. Basta ele querer, que nós estamos aqui para dar a nossa parcela de colaboração, indiferente de CPMDB, indiferente de CPT, indiferente de CPZ, de CPPF ou de ser do PTB. O que importa nesse momento, para nós, é nós fazermos a cidade de Ipatinga crescer. E jamais vamos abrir mão da independência dos poderes. Jamais vamos abrir mão da prerrogativa de ser um legislativo forte. E é assim que nós vamos caminhar para fazer o Ipatinga cada vez melhor. Tenho dito, muito obrigado.